Muito bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical, lendo a palavra de Deus, e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, os versos 4 a 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, os versos 4 a 9. Diz-nos assim a palavra de Deus: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim temos lido a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, os versos 4 a 9. Que o Senhor seja gracioso para conosco, inscreva a sua palavra em nosso coração, para que não pequemos contra ele. Tendo lido a palavra de Deus, ou seja, tendo ouvido a palavra de Deus, agora é a hora de falarmos com ele. E quando falamos com ele, a primeira coisa que fazemos é dizer que não somos adequados. Então quero convidá-lo a orar, confessando assim os nossos pecados. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente, não somos adequados para comparecer à tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. A verdade é que sabemos o que é certo, mas amamos o que é errado. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo neste instante a acompanhar um dos cânticos da mocidade. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos orar novamente e desta feita intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelo nosso país e intercedendo pelo mundo por causa da pandemia que aí graceja. Vamos orar a Deus. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer, senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente no combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, quero falar com vocês nesta manhã sobre as bases, o alicerce para uma vida religiosa, para uma vida verdadeiramente piedosa. A igreja em Corinto, infelizmente, estava em uma completa desordem. A igreja se destaca por ser a igreja mais problemática do Novo Testamento. Considerem aí, havia divisões na igreja, havia uma exaltação da filosofia secular, havia arrogância espiritual, havia imoralidade excessiva dentro da igreja. E os crentes estavam processando uns aos outros na justiça comum. O movimento de libertação feminina estava fazendo sua parte para acrescentar a desordem geral. Havia também um equívoco muito grande, um erro muito grande quanto à ceia do Senhor. E havia bastante abuso dos dons espirituais. Além disso, havia uma grande incredulidade na ressurreição. Eram poucos os problemas. Vejam que esta igreja não era uma igreja fácil de ser pastoreada. Paulo trabalha com todos esses problemas nesta carta. E não é uma abordagem simples a abordagem da primeira carta
aos Coríntios. O cristianismo é assim, em todos os lugares por onde vamos. É mais que uma simples série de lições arquivadas em um laptop e ali deixadas, ali esquecidas. É mais que somente uma série de convicções doutrinárias que você assina na linha pontilhada e se torna membro de um clube. O verdadeiro cristianismo tem que ver com todos os aspectos de sua vida. E ele afeta o seu trabalho, afeta o seu relacionamento com sua esposa, afeta o relacionamento com seus filhos e afeta a sua autoimagem. Isso tem que ver com o mundo empresarial, com o ponto de ônibus, com o quarto de dormir e com o passeio na praia. O que eu estou querendo dizer é que isso tem que ver com todos os segmentos, todos os aspectos de sua vida. E se isso não for o que você tem experimentado, o que você tem vivido, então talvez seja porque você comprou uma mensagem falsa do cristianismo. É verdade, Deus ama você do modo que você é, mas Ele também o ama muito para deixá-lo do modo que você é. E se você nasceu da família de Deus e se tornou um dos filhos de Deus, então a sua vida está sofrendo um processo de mudança. Ele é o Deus que muda a sua vida, e se você pertence a seu povo, então Ele vai transformar a sua vida, vai fazer você cada vez melhor. Eu olho para a minha vida, de quando eu era jovem para hoje, como Deus me transformou, como meus pontos de vista foram mudados, como minha vida melhorou. Este é o propósito de Paulo, quando ele começa esta carta aos Coríntios. Ele tem alguns problemas sérios e está escrevendo para lhes dar uma solução para esses problemas. Ele está chamando os coríntios para uma verdadeira vida religiosa, uma verdadeira vida com Deus. Está chamando a igreja de Corinto para andar com Deus. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Paulo tem que lhes dar uma base adequada. E antes que Paulo lhes dissesse que deviam ser piedosos, ele mostra por que eles deviam ser piedosos. Lembrando a vocês sempre que a definição de piedade é a vida de Cristo na nossa vida. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. A razão é por causa do que Deus já fez por você. A razão pela qual você deve ter essa vida piedosa é por causa daquilo que Deus já fez por você. Isso é importante. A razão por que a sua vida, como crente, deve ser diferente é porque você agora é diferente. A história conta sobre um jovem tenente na Primeira Guerra Mundial que foi chamado à presença do seu oficial comandante para receber uma medalha. E o comandante lhe disse: você está sendo honrado com esta medalha por heroísmo. E agora sai e lidere os seus homens na conquista daquela colina. Ou seja, saia e seja um herói. Deus fez a mesma coisa com você. Ele disse: eu lhes dei uma posição nova. Você foi promovido à posição de co-herdeiro com Jesus Cristo, entrando em uma união especial com Ele.
Sua identidade já não tem por base quem ou o que você era. A sua nova identidade tem sua base em quem é Jesus e o que Ele é. Eu sempre, desde sempre, separei você para ser minha propriedade especial e declaro que você é santo. Agora saia e viva como um santo. Viva, tenha uma vida santa. Você recebeu uma nova posição. Você não conquistou essa posição por mérito próprio. Você não merecia essa posição. E ela foi dada a você como um presente da graça de Deus. E agora Deus manda que você viva conforme essa posição. Deus abençoou você com algumas bênçãos fantásticas e maravilhosas. E estas bênçãos podem ser classificadas em 3 categorias: bênçãos do passado, bênçãos do presente, bênçãos do futuro. Pois bem, vamos considerar primeiro as bênçãos do passado, aí pela graça de Deus. Os versos 3 a 6 nos dizem assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então Paulo começa focando aqui nessas bênçãos que foram dadas aos coríntios quando eles se converteram. Essas bênçãos são dadas a todos os crentes. E se você é um crente em Jesus Cristo, então você compartilha destas bênçãos. As bênçãos são motivos aqui de agradecimento. Ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Você pode pensar que havia muito sobre os coríntios que Paulo não podia agradecer a Deus. Eles não eram pessoas muito agradáveis e eles não davam um testemunho muito salutar, muito bom. Era uma igreja dividida por pequenas questões, por pequenas intrigas, e eles eram orgulhosos e eram vaidosos do conhecimento que tinham da filosofia secular. Eram arrogantes, alegravam-se com a imoralidade e queriam ser a igreja número 1. Além disso, tinham um comportamento muito pobre na ceia do Senhor. Mas apesar de todas essas qualidades negativas, Paulo pode agradecer a Deus por eles. Há uma tremenda verdade aqui. Talvez você já tenha se sentido espiritualmente inferior e talvez você esteja sofrendo de um complexo de inferioridade espiritual. Você dá uma olhada ao redor da igreja e você vê todas as pessoas sorridentes que parecem ter uma vida tão certinha, e você olha para a sua própria vida e sabe que você não é tudo isso. Eu tenho algumas boas notícias para você. Não importa o quão ruim pareça ser a sua condição atual, não importa. Há algumas coisas em sua vida pelas quais você pode agradecer a Deus. Você é possuidor de algumas bênçãos espirituais fantásticas e maravilhosas. E essas bênçãos não dependem do quão bom você seja. Elas dependem do quão bom Deus é. Estas bênçãos foram dadas a você com base na sua nova identificação em Jesus Cristo. Essas bênçãos foram dadas a você por causa
de Cristo. No verso 4 você pode ler assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você entrou em uma relação mística e espiritual com Ele. Você recebeu uma nova identidade. Essa nova identidade está arraigada na pessoa de Jesus Cristo. Significa que você compartilha certas bênçãos que pertencem, na verdade, a Jesus Cristo. Porque Ele é o Filho de Deus, você também é chamado para ser filho de Deus. Porque Ele é santo, Deus separou você e o fez santo. Porque Ele é justo, você também é declarado justo. Porque Ele tem vida eterna, você também tem vida eterna. Porque Ele é herdeiro do reino de Deus, você é um co-herdeiro com Cristo, herdeiro juntamente com Cristo. E porque Ele está sentado à mão direita de Deus, você pode entrar corajosamente perante o trono da graça. Todas estas bênçãos vêm com o título de graça. Não é uma coisa maravilhosa? A graça de Deus. Graça é a soma total de todas essas bênçãos de Deus para a sua vida. Você não conquistou essas coisas por méritos seus e você não as merecia. É um dom gratuito de Deus para você. Muito bem, estas bênçãos enriquecem você naquilo que você diz e naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. Então o verso 5 nos diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Os coríntios tinham sido feitos espiritualmente ricos, Eles foram enriquecidos com uma grande abundância de dons espirituais. Eles possuíam as riquezas do Espírito, mas na riqueza deles, eles fracassaram em produzir o fruto do Espírito. Você tem essas mesmas riquezas. Se você é um crente em Jesus Cristo, então você foi abençoado com grandes, enormes riquezas espirituais. Foi dado a você o conhecimento da vida eterna. Você conheceu Jesus, você se tornou portador de sua natureza divina. E com essas riquezas vieram também para você grandes, enormes responsabilidades. A grandeza de sua responsabilidade está na proporção direta da grandeza da sua riqueza espiritual. Pois bem, irmãos, então consideremos as bênçãos da graça no presente. No verso de número 7, nós lemos assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como resultado da graça de Deus para com os coríntios, eles possuem tudo o que precisam, possuem tudo o de que precisam na vida cristã presente. Se eles têm problemas, não é porque faltam a eles recursos. Há uma história de um índio que se mantinha em uma reserva florestal. E um dia ele recebeu uma carta do presidente do país. E quando ele avaliou a carta do grande pai branco, ele dependurou uma bolsa no pescoço e a vida tornou-se ruim para o índio. E ele morreu de desnutrição. E quem o achou
abriu a bolsa e leu a carta. E a carta dizia que a terra tinha petróleo e ele agora era um homem muito rico. Ele viveu em pobreza quando possuía grande riqueza para tomar posse. Há muitos crentes que parecem passar pela vida como aquele índio. Eles foram abençoados com grandes coisas, contudo vivem como se fossem pobres espirituais. Você é rico além da medida. Você tem muito que Deus deu a você. Você foi escolhido por Deus para ser parte do seu povo especial. E você tem uma riqueza que dinheiro não pode comprar. Ladrões não podem roubar e o tempo não pode corroer. Tudo que Paulo vai dizer aos coríntios está baseado nesta verdade. Eles já são ricos. Agora eles precisam viver um estilo de vida que seja consistente com a posição deles. Logo depois nós temos as bênçãos futuras da graça, nos versos 7 a 9. Ele fala assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo faz uma promessa aos coríntios com relação ao futuro. É uma promessa de que Deus os confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 8. Ele está aqui dando ênfase a uma promessa maravilhosa, especialmente quando consideramos o fato de que foi dada aos coríntios, aquele povo pecador. Eles não pareciam irrepreensíveis. Na realidade, quando lemos esta carta, do princípio ao fim, vemos que eles estavam cheios de culpa, cheios de pecado. E se você olhar para os crentes de Corinto, eles parecem ser qualquer coisa menos irrepreensíveis. Não, irrepreensíveis não. Isso é porque Deus não terminou sua obra na vida deles ainda. Deus não havia terminado a sua obra na vida deles ainda. Então essa é uma grande verdade. Vem o dia quando nos levantarmos perante o Senhor para sermos julgados, que seremos achados irrepreensíveis, porque Jesus levou nossa culpa e colocou em nossa conta a justiça sua, a justiça de Cristo colocada em nossa conta. Isso foi o que aconteceu na cruz. Deus olhou do céu para onde Jesus foi pendurado na cruz e reconheceu que você estava naquela cruz. A pena pelos seus pecados foi completamente paga. E da mesma maneira, você vai se levantar perante Deus para ser julgado, e Ele vai olhar para você e Ele verá Jesus Cristo em você. Em outras palavras, quando Deus olha para você, Ele vê você tão santo e justo quanto Jesus Cristo é santo e justo. Por quê? Porque a justiça de Jesus foi colocada em sua conta. E porque os seus pecados foram colocados na conta de Jesus. É por isso. E é por isso que entramos no céu. Porque se Deus visse em nós culpa e pecado, nenhum de nós entraria no céu. Há uma confirmação futura da irrepreensibilidade. Versos 7 e 8 nos dizem assim: aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a doutrina que conhecemos como a perseverança dos santos. Note que não é no final das contas, perseverança dos santos realmente é
preservação dos santos e perseverança do Senhor Jesus Cristo. Os santos não perseveram por causa da força, da própria vontade deles, ou porque cerraram os dentes e enfrentaram todos os obstáculos. Eles perseveram porque Deus é fiel. Talvez fosse melhor chamar essa doutrina, então, de preservação dos santos, conforme está no Salmo 37, no verso de número 28. A irrepreensibilidade futura é confirmada pela fidelidade de Deus. Fiel é Deus, diz o texto aí no verso 9. Fiel é Deus. A razão por que sabemos que seremos irrepreensíveis é porque Deus é fiel. Ele prometeu que nos levará à perfeição. E nós podemos confiar que Ele cumprirá a sua promessa. Uma promessa não é mais forte do que o caráter daquele que a faz. E se eu me prometer algo, pode ser que eu não cumpra, porque eu posso falhar e não conseguir cumpri-la. Mas Deus não falha jamais. Ele nunca muda a sua mente. E se Ele lhe prometeu algo, então você pode contar com isso. É certo que você terá, porque Deus prometeu. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:2. E nenhum daqueles que foram salvos se perderá. E você tem a promessa de Deus quanto a isso. E se você perdesse a Jesus Cristo, então você está eternamente seguro. Pode acreditar nisso. Ok. Agora, a fidelidade de Deus traz você à comunhão com Jesus Cristo, com seu Filho. O texto aí do verso 9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi esta mesma fidelidade de Deus que nos trouxe ao seu Filho. E foi quando ainda éramos inimigos de Deus que Ele nos chamou para Jesus Cristo. Foi quando estávamos mortos em nossos pecados que Ele nos deu vida. E foi quando ainda éramos filhos da ira que Ele nos fez nascer de novo e nos tornou filhos da luz. Como resultado, nós entramos em comunhão com Jesus Cristo. O que significa isso? Ter comunhão com alguém significa compartilhar coisas em comum com aquela pessoa. Nós compartilhamos coisas em comum com Jesus. Nós compartilhamos a sua justiça. Nós compartilhamos a sua santidade. Nós compartilhamos a sua vida eterna. Nós compartilhamos a sua relação de filho. E nós compartilhamos o seu reino. Agora que compartilhamos todas essas coisas com Jesus, somos chamados para viver como Jesus viveu. Nossa chamada em Cristo e nossa conduta em Cristo vêm juntas. Nossa chamada e a nossa conduta. E não pode ser separada. Um adolescente saiu de casa dirigindo o seu primeiro carro. E ele havia trabalhado no motor até deixá-lo bem regulado. E então ele saiu para um passeio. Ele estava dirigindo estrada abaixo, em uma alta velocidade, quando ele viu um cruzamento à frente. E quando ele olhou, viu dois carros chegando ao cruzamento e ajustou a velocidade de forma que pudesse passar entre os dois carros. Isso requeria grande habilidade e cronometragem exata, porque eles também corriam muito, mas ele se sentia confiante na sua habilidade de jovem e ele só cometeu um erro de cálculo. O primeiro carro estava rebocando o segundo carro,
O jovem aprendeu com alto preço que não se deve tentar separar duas coisas que estão juntas. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Os coríntios eram bem parecidos com esse jovem. Eles estavam tentando separar aquilo que Deus colocou junto. Eles estavam tentando desfrutar uma chamada em Cristo, demonstrando uma conduta diabólica. Isso não é possível. O jovem aprendeu a um preço muito alto. Os resultados foram trágicos. Deus vinculou nossa posição em Cristo com a nossa vida prática do dia a dia. Essas duas coisas não podem ser separadas. Qualquer tentativa de separação dessas duas coisas colidirá com as leis naturais de Deus. E quanto a você? Você tem tentado separar aquilo que não deve ser separado? Você tem se atirado de cabeça contra as leis de Deus? Talvez esteja na hora de você fazer uma correção no seu curso. Talvez esteja na hora de você reconhecer que Deus sabe o que está dizendo quando Ele diz: o melhor caminho para você conduzir a sua vida é este. Não é muito tarde. Deus ainda é fiel e Ele está esperando pacientemente que você volte a Ele. A isso nós chamamos a longanimidade de Deus, o ânimo longo de Deus, a paciência de Deus. Mas não espere muito tempo. Veja como você foi chamado e coloque a sua vida em harmonia com o seu chamado, para que assim você mostre Jesus Cristo em sua vida, no seu procedimento, no seu viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Em resposta ao que estudamos em nossa escola dominical, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pois ela nos ensina a orar pelos motivos corretos. Ajuda-nos a lê-la, ajuda-nos a compreendê-la e, compreendendo-a, colocá-la em prática em nossa vida. Queremos orar na direção correta, pelos motivos corretos e com confiança. Queremos ser filhos melhores, queremos amar o próximo e queremos Te amar acima de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter paz com todos os povos. Queremos ser um verdadeiro templo, onde os homens venham buscar a Deus. Queremos desempenhar nosso ministério, desenvolver nossos dons para que sejamos úteis no Teu reino. Queremos caminhar de forma diferente, ver a luz, ser compassivos, agir como Cristo, viver sem presunção, exibir uma natureza renovada e queremos usar aquilo que foi criado para nós. Queremos não apenas saber o que é certo, queremos também fazer o que é certo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar neste instante mais um dos cânticos da mocidade. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma
Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.